Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Dr. Gustavo Villa. Eu quero agradecer a todos aqui que reservaram esse momento para escutar. Hoje a gente vai falar sobre o Covid. Covid é uma doença aí que atingiu o mundo e que foi uma grande tragédia para o mundo todo, né? Não só do ponto de vista de doença, como do ponto de vista econômico, né? A gente está vivendo um momento de terror, um momento de pesadelo, né? A gente está numa tempestade que parece que não tem fim. Enfim, esse momento que nós estamos vivendo agora, ele será lembrado por toda a eternidade da humanidade. Nós estamos vivendo um momento histórico, né? Infelizmente é um momento ruim, mas é um momento histórico que nós vamos, será lembrado por toda a eternidade da humanidade, esse momento nosso, né? E a gente está aqui no meio dessa pandemia, né? E eu vim aqui hoje fazer essa live aqui, fazer um resumo, para justamente ver se a gente consegue trazer um pouco, né, de tranquilidade, um pouco de luz, um pouco de conhecimento, né, do que de fato realmente funciona em relação a essa pandemia, em relação ao Covid, né? Hoje a gente está vendo que existe muita desinformação em relação ao tratamento da doença, em relação ao tratamento, à prevenção, à profilaxia, né? E a doença avança e avança assim, vertiginosamente por todos aqui no mundo, né? Quando essa doença iniciou inicialmente lá na China, né, em Wuhan, né, onde tem um laboratório de virologia, né, que para mim foi até um vírus que escapou do laboratório pela capacidade dele de infectar, de transmitir para as pessoas, né? Então hoje eu acho que eu tenho quase certeza que esse vírus ele saiu realmente, não sei se ele foi criado propositalmente, mas eu acho que ele escapou do laboratório lá de Wuhan, na China. E quando ele estava na China, que a gente via os vídeos, os exames dos pacientes lá, eu era uma pessoa que tinha descrédito que um dia ele poderia chegar aqui no Brasil. Mas enfim, né, ele se alastrou pela Europa, pela Ásia, se alastrou pelo mundo todo, né, e hoje chegou aqui no Brasil. E hoje o Brasil, ele está aí em segundo lugar com o número de casos, em segundo lugar com o número de mortes no país, né? Hoje no mundo, né, a gente já tem quase 23 milhões de pessoas infectadas, sim, que são subnotificados, chega a se falar de 6 a 8 vezes mais, né? Então, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas infectadas no mundo, né? E nós temos aí 800 mil mortes, né, no mundo, né? Os Estados Unidos lidera a estatística com mais de 5 milhões de pessoas, né, e 180 mil mortes, né? E o Brasil, né, ele está aí em segundo lugar, né, com 3 milhões e meio de pessoas infectadas, estatisticamente, mas a estatística fala muito mais alto que isso, né? Eu acredito aí que a gente tenha mais de 30 milhões de pessoas infectadas no Brasil. E temos aí 113 mil mortes, 113 mil famílias, né? E aqui nesse momento eu quero deixar, né, meus sentimentos a todas as famílias, né? E antes isso, muita gente achava que era mentira, que o vírus não existia, né? Que era invenção. E hoje praticamente todas as pessoas têm algum conhecido, ou às vezes que faleceu, ou que ficou doente, ou que lutou contra a doença. Então é um problema realmente muito sério mesmo, né? E a gente está, como médico, a gente está aqui na linha de frente trabalhando, né? E as pessoas também de limpeza, da fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, nutricionistas, né? Pessoal da manutenção, todos eles estão nessa linha de frente trabalhando aí, lutando contra o vírus, né? Quando a doença chegou aqui no Brasil, né, que montou um centro de referência aqui em Angra dos Reis, né, que é o centro de referência de Covid, né, a doutora Viviane Bolgado que montou o centro, ela me convidou a princípio, né, para fazer parte, quando ela está montando a equipe. Em nenhum momento eu tive dúvidas de entrar nessa batalha, de entrar na linha de frente, de entrar no tratamento, né, porque eu queria, não só, né, como médico, eu sempre me formei e honrei meu juramento para ajudar as pessoas, mas eu queria realmente, né, fazer parte dessa história, fazer parte dessa luta, fazer parte desse momento para salvar as pessoas, salvar a vida das pessoas, ter conhecimento sobre a doença, né, para poder, né, a gente trazer pelo menos a cura, o alívio para as pessoas, porque não só uma pessoa desconhecida pode pegar, como qualquer um da minha família, né, pessoas próximas pode pegar, então eu sempre quis estar preparado. E lá foram dias de muita luta, foram dias de muita tristeza, de muitas alegrias, né, de muitas vitórias, mas assim, a doença ainda ela existe, ainda ela é real no mundo agora ainda a gente está vivendo aqui em Angra dos Reis a doença.
Aqui em Angra foi a primeira cidade, uma das primeiras cidades a ter o surto da doença, né? Então hoje a gente está com o número de casos já diminuindo, a gente já passou do pico com certeza. Essa semana foi uma semana de alívio até nos pontos de atendimento, né? Eu trabalho não só no Centro de Referência de Covid, como trabalho no CTI lá da Unimed, no pronto atendimento da Unimed, né? Então nesse período aí a gente começou esse período eu vivenciei, eu atendi mais aí desses 5 meses, mais de 500 casos de Covid, né? Então assim, eu que estou na prática do dia a dia, hoje eu vejo que o município tem um decréscimo de casos justamente porque muita gente já se infectou, com certeza. Né? Você vê que as estatísticas aqui de pessoas suspeitas são 20 mil pessoas, quase 20 mil pessoas, se você multiplicar isso por 6 é 120 mil, aqui a gente tem 200 mil pessoas. Mas Angra dos Reis ainda tem uma peculiaridade, né? Que a doença ainda consegue ainda se fomentar, né? Porque tem um turismo, né? Tem as pessoas que vêm de fora e acabam infectando novamente. Então, a gente ainda vive um momento e vai viver um momento difícil de infecção, né? Então, esse é algo que as pessoas ainda têm que se precaver. O Brasil ainda é um continente praticamente, né? A minha cidade natal, que é Jales, agora ela vive o momento do pico lá e assim vai indo para os estados, vai indo para os municípios, então assim a gente não está realmente totalmente livre da doença, o país ainda vai enfrentar sérios riscos. Mas Angra dos Reis, graças a Deus, já passou o pior, eu acredito que o pior da onda já passou, a gente não tem mais risco de colapso, o centro de referência já diminuiu pela metade agora o número de atendimentos, o número de leitos, né? Então, ou seja, a gente está num momento favorável para o município, né? Um momento que já retornou o comércio, né? Que já retornou o turismo, né? Alguns bares e restaurantes já estão funcionando, né? Então, assim, de certa forma, a vida está voltando ao novo normal. Difícil a economia se recuperar, porque mesmo com o comércio aberto, a gente está vendo que muitas pessoas não estão indo comprar, não estão indo, porque diminuiu a renda em geral da população. E talvez ainda no futuro, né? A gente tem que lutar para que o futuro não seja pior do que o presente, né? Então eu vou aqui nessa live de hoje responder algumas perguntas, muita gente tem dúvida, muita gente me envia, né, perguntas via mensagem, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, né? E às vezes na correria do dia a dia aí de trabalho eu não consigo responder tudo. Hoje eu vou responder algumas aqui, né? E na semana que vem nós vamos fazer uma nova live para responder todas as que vierem, a que surgirem nesse período aí de uma semana. Então, sexta-feira que vem, às 19h30, eu vou convidar todos para que reveja a live de novo, para eu poder responder todas as perguntas, que são muitas dúvidas, né? Eu vou escolher aqui uma pergunta primeiro. Carlos da Japuíba. O que o senhor acha sobre o uso de máscaras, né? Então, o uso de máscara fala muito a favor da transmissão. Hoje se sabe-se que a transmissão do vírus, ela se dá principalmente pela mão no nariz, né? A gente coloca a mão no nariz em média 250 vezes por dia. Olha só a quantidade de vezes que a gente coloca. E a principal via de infecção, a principal entrada do vírus no nosso corpo realmente pelo nariz. Então, o principal meio de contaminação é o nariz. A máscara era muito útil quando a gente está em ambiente fechado. Em ambiente fechado, ela é muito útil quando você está falando com duas pessoas. Mas ela é totalmente inútil quando você está andando na rua, quando você está no carro sozinho, né? Eu vejo pessoas andando de carro sozinho, às vezes eu vejo pessoa caminhando numa rua deserta com máscara. Isso não tem significado, não tem nexo. A chance de você pegar o vírus em um ambiente aberto com praticamente ninguém ou com poucas pessoas é praticamente zero. Agora, a chance de você pegar uma pessoa conversando de frente para a outra é grande. E a chance de você pegar o vírus em um ambiente fechado, com várias pessoas, é certo. Isso é certo, né? É o que muita gente pega. E hoje se fala muito que a gravidade da doença está muito relacionada à virulência. Ou seja, a quantidade de vírus que você adquire em um certo período de tempo convivendo com a pessoa no ambiente fechado e sem máscaras, né? Isso aconteceu muito com PM, nossa, quantos PM que eu atendi aí com doença grave, porque PM não pode andar sozinho no carro, eles andam em 4, né? E aí acaba se contaminando com uma carga viral alta. E essas pessoas também de carona, né? Que vão, profissionais de saúde, que vão para outro município trabalhar e que voltam no mesmo carro e acabaram tendo
problemas sérios, doenças graves, porque estavam sem máscara no ambiente fechado. Agora, ambiente aberto, se for correr, se for fazer uma atividade física, isso daí não tem, ou andar de carro, mesmo, ou num ambiente dentro do quarto, sozinho, não tem nexo nenhum usar máscara, pode até ser prejudicial de você botar a mão na máscara contaminada e botar no nariz. Né? Então, a principal via de contaminação ainda é pela mão. E o grande mal da humanidade, sem dúvida nenhuma, é o celular. Né? Você pode lavar a mão, passar álcool em gel, mas você não lava o celular, não passa álcool em gel no celular o tempo todo. Então, o celular que virou a fonte de transmissão maior da humanidade moderna. Então, isso é o que se alastra por tudo. Então, assim, a opinião sobre a máscara, realmente eu acho que é útil em ambientes muito fechados, né? E quando você vai conversar com uma pessoa muito próxima, né? E o principal meio de evitar mesmo é lavar a mão, né? Água e sabão é o melhor remédio para tudo, né? E o álcool em gel só é utilizado quando você não tem água e sabão. O principal é água e sabão. Então vamos para a próxima pergunta aqui. João do Frade. Frade, o lugar que eu trabalhei lá na Constância. Quantos dias eu transmito a doença? Então, a doença, hoje está bem claro isso daí, teve muita confusão em relação a isso, né? Hoje está bem claro. O vírus, ele entra no nariz, como eu tinha dito agora, né? E quando ele entra no nariz, ele tem um período, a pessoa ela leva de 1 a 3 dias para desenvolver a doença, não é mais de 7 a 10 dias como se diziam antes. Você teve contato com alguém, de 1 a 5 dias no máximo você vai desenvolver a doença. Se em 5 dias você não desenvolveu, porque você não pegou. Mas geralmente de 1 a 3 dias ele desenvolve a doença. A doença ela começa com os vírus entrando na cavidade nasal, ali no nariz, né? E ele se multiplica aos milhares ali, depois que ele entra no nariz, e ele começa a sair de dentro da célula, da membrana, para cair dentro da cavidade nasal. E é onde aí que você consegue expelir o vírus e transmitir para outras pessoas, né? Isso aí acontece a partir do primeiro dia de sintoma. Só que o auge da transmissão do vírus, ele se dá no 3º dia de sintoma. O 3º dia é o pior dia, mas se a pessoa está tossindo aí, que ela está eliminando o vírus aos milhares no ambiente. Então, nesse 3º dia de doença, é o período que você está realmente transmitindo a doença para um monte de gente. E aí vai decaindo com o passar dos dias. A partir do 5º dia, já a quantidade de vírus já é praticamente a metade, assim vai decaindo até o 10º dia. Depois do 10º dia, não tem mais vírus viável na via aérea que possa causar infecção. Já fizeram estudos sobre isso, pegaram os vírus nasais e botaram em meio de cultura e nenhum teve capacidade de infecção depois de 10 dias em pessoas saudáveis, né? Pessoas que são imunocomprometidas, né? Pessoas diabéticas, né? Pessoas idosas, pessoas que tomam corticoide, né? E essas pessoas, elas têm, pessoas que tiveram doenças graves, que ficaram internadas, essas pessoas elas têm a capacidade de transmitir o vírus até 21 dias, né? Até 15 dias ainda tem uma capacidade relativamente alta, depois de 15 dias é pouco, muito pouco, mas ela tem a capacidade de transmitir 21 dias. Então, se você teve uma doença leve, né, você vai, em 10 dias, a partir do primeiro dia que começou o sintoma, que seja perda de olfato, que seja dor de cabeça, que seja, né, tosse, que seja um sintoma gripal, a partir do 10º dia você não transmite mais, não precisa mais ficar isolado, não precisa mais ficar longe da convivência da família, porque você não vai transmitir. Se você ficou internado, se você é idoso, se você é diabético, se você toma corticoide, se você tem algum HIV, algum problema sério de imunidade, você vai ter que ficar 21 dias isolado das pessoas a partir do momento do primeiro dia do sintoma. Depois de 21 dias, não vai transmitir mais, não se baseia mais em teste, tomografia, nada. Hoje a conduta se baseia principalmente em relação a esses dias de início da doença. Iniciou 10 dias, vida normal, sintoma leve. Doença grave, imunodeprimido, 21 dias você pode voltar à vida normal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Qual o melhor teste para o Covid? A Carla de Monsuaba. Então, o melhor teste para o Covid, isso aí foi uma coisa muito, né, existiu uma corrida para o teste rápido no início, né? Isso foi uma coisa, a gente viu quanto se errou nessa pandemia, né? Tanto em quarentena, a gente iniciou a quarentena na época que não tinha que iniciar, né? E saiu na hora que não tinha que sair, né? Então foi muito confuso.
E o teste foi isso daí, o teste rápido, saíram para comprar aí milhares de testes rápidos. O teste rápido, existe 3 testes no mercado hoje para Covid. Existe o suave, que é aquele do cotonete, né? Existe o teste rápido e existe a sorologia. Sorologia e teste rápido são a mesma coisa, né? O que é o mais confiável de todos hoje, sem dúvida nenhuma, é o suave, que é aquele do cotonete, que detecta o vírus ou a presença de material viral nas vias aéreas. Esse exame, ele só é válido de 1 a 7 dias, no máximo até 9 ou 10 dias. Porque eu disse aqui na pergunta anterior que a partir de 10 dias a pessoa não elimina mais vírus, né? Pode ter fragmento viral, mas não elimina mais vírus. Então, a partir de 10 dias, o suave ele já não é eficaz. E a partir do 10º dia, o exame melhor para ser feito é a sorologia ou o teste rápido. Porque quando o vírus entra no primeiro dia nas vias aéreas, o nosso organismo ele se defende. Ele vai lá, processa o vírus, ele literalmente engole o vírus e processa ele e apresenta para nossas células de defesa que começam a produzir anticorpos. Só que esses anticorpos só são detectados a partir do 10º dia, porque não é uma produção imediata de anticorpos, né? Então o organismo ele vai produzindo progressivamente os anticorpos até o 10º dia. A partir do 10º dia eles já são detectados por exames laboratoriais, né? Aí o teste rápido ou a sorologia vai dar positivo. Só que na maioria dos pacientes, depois que deu positivo, a pessoa já não está transmitindo. Acabei de falar lá que depois de 10 dias não transmite mais, a não ser os imunodeprimidos que transmitem depois de 21 dias. Então, até os 10 primeiros dias, o melhor exame, sem dúvida, é o suave. Depois de 10 dias é a sorologia. E do 7º ao 10º dia é a zona de penumbra, é o que os dois podem dar negativo, tanto suave quanto o teste rápido, mesmo a pessoa estando infectada. Então isso pode dar negativo, que é o falso negativo, a pessoa está infectada, mas no 7º dia, às vezes o suave você não tem a quantidade de vírus necessária e não tem a quantidade de anticorpos necessária, então os dois testes vão dar negativo. E um adendo da sorologia, a sorologia ela é IgM e IgG, né? IgM significa fase aguda da doença, que você ainda não tem anticorpos suficientes para dizer que você está curado, e IgG você está curado da doença. Curado não significa que você transmite. Transmitir é os sintomas 10 dias e 21 dias que eu tinha explicado antes. Vamos aqui para a próxima pergunta. Juliana do Centro. Eu não estou sentindo o cheiro das coisas. Pode ser Covid? Com certeza. Com certeza, Juliana. Por quê? Porque quais são os sintomas principais do Covid? Isso confundiu muita gente, né? Colocaram como um quadro gripal, né? Na realidade não tem similaridade nenhuma com o quadro gripal, né? Na realidade o vírus, a gravidade dele é uma pneumonia e ele causa inflamação em vários tipos de sistema, né? E cada país ele ajuda de uma forma, né? Aqui no Brasil essa falta de sentir cheiro, falta de sentir gosto, né? Que a gente chama de anosmia, isso foi muito comum, e dor de cabeça, o que não foi muito comum na Europa, o que não foi comum muito na China, lá era mais tosse. Aqui os principais sintomas são dor de cabeça e perda de paladar e perda de degustação. Esses sintomas, às vezes, dor de cabeça persistente e perda de olfato, estão muito relacionados à gravidade da doença, sem ser tosse, sem ter falta de ar. Você vai fazer tomografia, a pessoa e 90% das vezes está com pneumonia por Covid. Quando a pessoa tem tosse, quando a pessoa tem falta de ar, ela já pode estar desenvolvendo uma doença mais séria, uma parte mais grave da doença, né? Mas principalmente, o principal sintoma hoje é perda de olfato. E existem poucas doenças que são raras, que são tumores cerebrais ou que são AVCs, que pode causar essa perda de olfato. Então assim, não tem outra coisa para causar perda de olfato, a não ser, né, o Covid hoje, isso é certo, né? Então, em relação à sintomatologia, é basicamente essa. E por que perde o olfato? É porque os vírus eles entram, que eu tinha acabado de falar, os milhares na mucosa nasal, e eles acabam causando uma inflamação nos nervos olfativos, que você sente o cheiro, e esses nervos ficam prejudicados de 1 a 2 meses, né, que você não vai sentir olfato. Mas até hoje ninguém ficou também sem olfato pro resto da vida, né?
e no máximo 2 meses, mas geralmente volta depois de um mês, né? Não significa que você está com a doença, significa apenas o organismo se recuperando. A dor de cabeça é comum, confusão mental é comum também, né? A pessoa fica meio esquecida, meio confusa, porque o vírus ele ataca o cérebro, ele causa uma inflamação cerebral, ele causa uma encefalite, né? Que pode causar essa confusão mental e essa dor de cabeça persistente. A tosse é porque o vírus ele já vai causar pneumonia, faz gravitação e causa tosse. Mas não significa que se você não tem tosse, não tem falta de ar, você não está com pneumonia. Se tiver com pneumonia, com certeza, né? Se tiver com sintomas só de cefaleia e de anosmia, você pode com certeza estar com pneumonia, né? Isso daí é fato, né? Vamos para uma próxima pergunta agora. Por que a pessoa com Covid, esse aqui é da Gisele, de Parquimambucaba, por que a pessoa com Covid tem tanta dificuldade para respirar? Né? O vírus, né, ele tem várias formas que ele causa doença no organismo. Né? Isso já foi descoberto, já no início, já antes de chegar aqui no Brasil, já foi descoberto que ele entra através de um receptor da célula, que é da enzima conversora de angiotensina, né? Que nada mais é do que o mecanismo que o organismo tem de controlar a pressão arterial. E esses receptores, eles estão presentes em praticamente todos os tecidos do corpo. É onde o vírus vai entrando nos órgãos, né? Ele entra pelo nariz, ele vai por corrente sanguínea, daí ele vai para todos os órgãos, musculatura, para tudo. Porque todos os órgãos praticamente têm esses receptores da enzima conversora de angiotensina, que é a que regula a pressão. Só que alguns órgãos específicos, eles têm uma quantidade maior desse receptor, que é o pulmão, e o coração, o rim, o cérebro e o fígado. Esses órgãos, eles são cheios desses receptores, justamente porque o controle no coração, da pressão, no pulmão também, da respiração. Então, essa quantidade grande de vírus, eles conseguem infectar esses órgãos com maior facilidade do que a musculatura, que é na dengue, que tem uma dor nas juntas, que aí já o vírus já ataca, ele já tem um tropismo, ele já tem uma afinidade por outro tipo de tecido. Nesse caso, não. Esse vírus ele tem afinidade por esse receptor, que tem uma quantidade no pulmão, no coração, e nos rins, no fígado e no cérebro. Então, esses órgãos são mais afetados. E o pulmão, especificamente, é o que tem mais receptores de enzima conversora de angiotensina. Então, é um órgão que, quando o vírus ataca, ele é o mais afetado e causa uma pneumonia. E essa pneumonia causa aumento de secreção pulmonar, causa uma inflamação pulmonar, o que dificulta a troca gasosa do oxigênio com o sangue. Mas mesmo assim a pessoa às vezes ela tem uma pneumonia grave, uma saturação baixa, mas devido à encefalite que o vírus causa, a confusão mental, o organismo não interpreta que você está com falta de ar. Esse é o grande perigo do vírus no nosso organismo. A pessoa não refere falta de ar, mas não é porque ela não está com problema de oxigenação no sangue, é porque o cérebro, também afetado pelo vírus, não está conseguindo interpretar que a quantidade de CO2 no organismo está alta. Então, exatamente essa que é a grande gravidade, que as pessoas acabam chegando no hospital com sintomas respiratórios graves, às vezes até sendo entubadas imediatamente e vindo a falecer precocemente por conta de não ter procurado atendimento médico ou de não ter percebido, ou o familiar não ter percebido que realmente a pessoa estava com sérios problemas respiratórios, com sérios problemas de saúde. E no início da pandemia foi pior ainda, porque ninguém podia ir no hospital, a recomendação era não sair de casa de jeito nenhum, e as pessoas acabavam adoecendo e falecendo em casa, né, por conta dessa má interpretação do cérebro em relação à infecção, né? Então isso daí é uma coisa muito importante, né, em relação a essa pergunta, e não só ele ataca também, que eu acabei de falar, o pulmão, o cérebro que causa essa confusão, né? Como também ele ataca o coração, ele causa uma inflamação cardíaca, às vezes confunde até com infarto nos exames, né? Ataca os rins, e nos rins a gente vê hoje aqui no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que entram em insuficiência renal, principalmente os diabéticos, que precisam fazer hemodiálise. Quem teve parente internado sabe muito bem disso, que todas as doenças, a maioria dos pacientes com doença grave acabam evoluindo para a insuficiência renal com hemodiálise, que é uma outra característica do vírus atacar o rim, porque o rim também tem muitos receptores
de enzima conversora de angiotensina, né? Então ele acaba atingindo às vezes os 3 sistemas primordial do nosso organismo, que é o pulmão que faz a troca gasosa, que tira o CO2 e que coloca o oxigênio, o coração que faz a circulação sanguínea e o rim que filtra. Quando atinge esses 3 sistemas, esses 3 órgãos, praticamente fica impossível de às vezes salvar o paciente, apesar de ter avançado muito hoje o tratamento em relação a isso, né? Então é importante mesmo, hoje assim, para saber, aquele aparelhinho de botar no dedo oxímetro é uma coisa importante, você saber a saturação é uma coisa interessante, às vezes ter. Uma coisa que é mais simples, normal, é contar a frequência respiratória, quantas vezes a pessoa, o peito levanta, quantas vezes ele sufra o pulmão. O normal de todo mundo é 18. Se tiver 24, 26 ou 30, é grave. Então assim, passou de 18 incursões respiratórias por minuto, em 1 minuto você vai contar, ou conta por 15 segundos e multiplica por 4, que vai dar 1 minuto a mesma coisa. Então se passou de 18 incursões respiratórias por minuto, é porque a pessoa está com problema pulmonar, está séria e tem que procurar atendimento médico, né? Vamos para a próxima pergunta agora. Eu tenho bronquite, faço parte do grupo de risco? Esse aqui é do Lucas do Abraão lá, que eu trabalhei muito tempo. Então, o grupo de risco hoje, as pessoas, antes fala-se muito em idosos, né? Idosos, né? Eu já fui paciente lá no centro de Covid que teve pacientes de 102 anos que tiveram alta, vários pacientes com 90 anos que tiveram alta, né? Então, os idosos em si não são tão um grupo de risco assim, né? O principal do grupo de risco hoje que a gente vê do Covid está muito relacionado ao diabetes, à obesidade. O diabetes insulino dependente é um paciente muito grave quando desenvolve Covid. A maioria dos pacientes que morrem, eles têm diabetes. Os pacientes que são cardiopatas, que têm arritmia, mas principalmente diabéticos e obesos, independente da idade. Lógico que um diabético idoso ou um diabético obeso idoso é uma bomba relógio no Covid, né? Então, e a obesidade mesmo em jovens, ou diabetes mesmo em jovens, também é um fator de risco de gravidade para a doença muito grande. Já as doenças respiratórias não. Bronquite, asma, às vezes enfisema, a gente não vê gravidade nenhuma nesses pacientes. Pelo contrário, às vezes parece que as pessoas já estão acostumadas já com problemas pulmonares, elas resistem mais à infecção do que as pessoas que têm esses problemas, principalmente diabetes e principalmente os obesos, que eles acabam, essas são as mortes em jovens, né? Acabam morrendo em jovens. Tem outra pergunta aqui, João Carlos do Centro. A ivermectina funciona contra o Covid? Essa é uma questão polêmica, né? A gente hoje não tem um tratamento profilático eficaz, né? Hoje a ciência comprovou que não existe nenhum tratamento medicamentoso profilático definitivo que vai curar a doença, né? A gente está vendo aí que a ivermectina, a anita, hidroxicloroquina ou cloroquina, né? Essas drogas, elas não preveniram a infecção em ninguém. E a ivermectina, né? Particularmente a ivermectina, tem muita gente tomando ivermectina toda semana. É um comprimido por peso, né? A dosagem, né? E a ivermectina em excesso, a dosagem dela que está estipulada na bula, na medicina, é uma dose e repetida depois de 15 dias, que é usada para piolho, carrapato, né? E as pessoas estão tomando toda semana. Então, aparecendo casos de pessoas com hepatite por causa da ivermectina. Então, nunca se deve tomar nenhum tipo de remédio sem consulta médica, né? A hidroxicloroquina, cloroquina também já foi muito pesquisada, não se chegou à conclusão de que ela realmente traga uma proteção contra o vírus, contra a infecção, né? Eu duvido que uma pessoa consiga ter tomado hidroxicloroquina ou cloroquina em quase 5 meses de pandemia. Eu não peguei, eu não fiz nenhum uso de nenhuma medicação profilática, né? Eu particularmente sou contra fazer o uso de medicação profilática. Tem muitos colegas médicos que prescrevem, né? Mas os estudos realmente comprovaram que até agora, e na prática também a gente viu, eu já vi muitos pacientes entubados lá, que estavam tomaram ivermectina, tomaram anita, tomaram hidroxicloroquina, e a doença evoluiu, pegou a doença evoluiu do mesmo jeito para a gravidade, para a intubação.
Então ainda a melhor prevenção ainda é lavar as mãos, se proteger, né? Vamos para a próxima pergunta. Joyce do Frade. Qual tratamento está sendo realizado no centro de Covid, né? Bom, lá o tratamento já avançou muito hoje em dia, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui em Angra dos Reis, poucas pessoas morrem realmente do Covid, né? Muito poucas pessoas morrem do Covid. Por quê? Porque avançou muito. No início, a gente tinha aquelas pessoas que chegavam lá graves e entubadas e morriam, né? Hoje as pessoas já não morrem do Covid, elas acabam morrendo de uma infecção secundária ou de um problema prévio que já tinha, né? Ou de insuficiência renal, mas às vezes a maioria delas consegue passar o período de infecção, né? Que é aquele período que a doença está ativa. Elas acabam saindo da doença ativa, mas continuam no CTI porque acabam pegando infecções oportunistas, bactérias multiresistentes, né? E sem contar os outros problemas que ela tinha, né? E acaba ficando com insuficiência renal, tendo que fazer hemodiálise. Isso aí pode causar realmente, né, a mortalidade que não é o Covid. No início a gente tinha muita gente que falecia, que a gente não conseguia respirar, que a gente não conseguia ventilar, né? Isso era uma coisa muito importante, né? Muito importante de se colocar, que hoje o avanço do tratamento se deveu a duas drogas principalmente, né? Alguns exames específicos. O exame de sangue, que é o dedímero, que é um exame que a gente sempre usou para ver trombose pulmonar. O Covid, na realidade, é uma microtrombose pulmonar do pulmão, ele causa microtrombos ali, que causa aquela inflamação pulmonar. E esse dedímero, baseado no valor dele, a gente começou a fazer descoagulação com droga, com a heparina. Heparina é uma droga baratíssima, né? É R$1, 10 frascos, o negócio é muito barato. E é uma droga que veio para revolucionar, né? Tanto ela quanto o Clexane, o Clexane já é mais caro, mas pode ser usado heparina em qualquer centro do Brasil inteiro, qualquer cidade, qualquer município consegue comprar. E baseado nesse valor do dedímero, a gente começou a fazer descoagulação e nisso os pacientes começaram a melhorar. Outra droga que a gente tinha muito medo no início de colocar, que era o corticoide, né? No início se iniciou a metilprednisolona, com resultados pouco satisfatórios, e logo depois veio o estudo lá de Oxford, na Inglaterra, da dexametasona, que foi um avanço gigantesco. A dexametasona também é outra droga com preço irrisório, né, comparado com as outras medicações do mercado. Heparina e dexametasona acabaram por salvar milhares e milhares de pessoas aí no mundo, no Brasil e no mundo. Hoje é o protocolo mundial, é o protocolo dos grandes centros de atendimento, é o que baseado nisso. São essas medicações aliadas a alguns antibióticos que a gente ainda entra em casos moderados com azitromicina, né? Ainda entra com ceftriaxona, ou depois, quando já está mais de 10 dias internado, a gente entra com antibióticos de última geração, que são tazocin, vancomicina, e vai daí por diante. Mas essa descoberta dessas duas drogas, elas hoje praticamente quase ninguém falece do Covid em si, mas quando tem patologias as pessoas continuam internadas e acabam falecendo de outras doenças, né? Isso é uma coisa que qualquer um pode falecer de qualquer outra doença, pneumonia ou um acidente de carro, porque já tem comorbidades, né? Outra coisa foi em relação à oxigenação. O oxigênio tinha que ventilar os pacientes. No primeiro momento do Covid, quando estava no mundo, a indicação era de entubar todo mundo para que o paciente não expelisse vírus. Depois disso, aqui no Brasil, os fisioterapeutas têm um grande mérito, porque eles evoluíram, avançaram com isso e começaram a fazer ventilação não invasiva, para jogar o ar nos pulmões através de máscara. Isso daí trouxe um benefício muito, muito grande para os pacientes, porque a intubação, na realidade, ela salva a vida, mas ela é prejudicial, porque você tinha que colocar alta concentração de oxigênio para o paciente manter vivo e acabava danificando os pulmões e virava um ciclo que acabava, né, levando o paciente ao óbito. Então, os fisioterapeutas, eles, com essa ventilação não invasiva, conseguiram tirar muitos pacientes idosos. Eu acabei de falar agora, um paciente de 102 anos, outros de 96. Então, assim, muitas pessoas saíram. Pegar a doença hoje não significa realmente morrer. E uma outra coisa também que foi muito importante, que foi a pronação, né? A pronação, que é virar o paciente de barriga para baixo, né? Decúbito ventral, peito para baixo, todo mundo fica de costa, né? Isso aí foi uma coisa que proporcionou e muito avanço no tratamento, né? Eu mesmo, vou contar uma história engraçada agora aqui, né? No início a gente tinha até um pouco de descrença, mas quando começou a fazer os pacientes, eles melhoravam muito. Eu tinha um dia a gente tinha uma paciente lá de quase 200 quilos, né? E ela não estava saturando, e aquela noite ela estava quase para vir a óbito por falta de ventilação, e a fisioterapeuta disse assim:
pô, vamos pronar o paciente, vamos virar de barriga para baixo. Aí eu falei assim, né, vamos pronar o paciente, colocar de barriga para baixo. Eu falei assim, mas acho que não vai dar certo, né, porque era muito obesa, como é que a gente vai virar essa paciente? Né, eu acho que se virar vai ser uma tragédia, se ela parar, como é que a gente vai ressuscitar? Aí a Viviane falou assim, Viviane, que é fisioterapeuta, vou mandar um abraço para ela aqui, pro Júnior também, que trabalhou comigo lá, excelente fisioterapeuta, falou assim, não, é a única chance dela, vamos fazer, né, vamos pronar ela, e aí juntou os enfermeiros todos, todo mundo, a equipe juntou, e aí a gente virou a paciente, e realmente aquilo salvou a vida dela, e aquela noite ela sobreviveu por conta disso, por conta da equipe, por conta do trabalho de todos. Deixa eu ver aqui. Então, Eliane Pimenta. Então, ela pergunta aqui se a pessoa que pegou Covid, mas ouvi dizer recentemente que uma pessoa que pegou Covid pode não desenvolver imunidade e voltar a contrair novamente, bem como ser um canal de transmissão do vírus. Não, isso é mentira. Até hoje não foi descoberto nenhum caso de reinfecção por Covid. O que acontece é assim, todas as pessoas criam imunidade para a doença. E a imunidade hoje já está garantida até 3 meses da doença. Então, 3 meses da doença ninguém vai pegar. E agora os estudos já estão avançando para 5 meses que ninguém pegou. O que aconteceu é que depois desses, ou 1 mês, 2 meses, né, a pessoa pegou uma gripe comum, né? E aí foi fazer o swab de novo. Só que o swab ele detecta não só vírus vivo, como o resto de vírus, né? Com fragmentos virais. Aí quando foi fazer o swab, deu positivo. Falou, pegou o Covid de novo, mas não pegou. Não existe hoje no mundo estudos fidedignos que dizem que a pessoa não desenvolveu imunidade ou que ela realmente, né, ou que ela realmente pegou o vírus de novo. Não tem. Alguém em Barra Mansa pegou, alguém, não sei aonde pegou. Não tem. Isso ainda não está comprovado cientificamente. Graças a Deus, as pessoas que pegaram agora, elas não têm nenhuma chance de pegar de novo, né? E, bom, enfim, né, eu vou agora encerrar, né? Semana que vem a gente volta aqui, mas na sexta-feira às 19h30, né, para responder a maioria das dúvidas. Chegaram muitas perguntas, né? Não estou conseguindo aqui acompanhar tudo, né? Então, assim, mas na próxima semana vou ver se eu consigo ver com carinho todas essas perguntas, que a gente possa fazer uma nova live para responder isso daí. Dizendo assim, não, de tanta tragédia que a gente vive, né? Hoje eu gostaria de dar essa boa notícia, que a vacina de Oxford, que é a vacina lá da Inglaterra, ela está se mostrando muito, muito promissora. Eu acho que nesse ano ainda, ela vem, né? Ela vem aqui para fazer parte do nosso calendário vacinal. Vai ser uma dificuldade vacinar todo mundo, mas a esperança está aí, né? A esperança do novo amanhã está aí. Eu acredito muito, aqui tem alguns médicos que já estão pesquisando, que já estão fazendo parte dessa pesquisa da vacina, não contraíram, né, a doença, então tem muitos voluntários, ela está sendo totalmente eficaz, sem efeitos colaterais e está sendo eficaz na prevenção da doença. Então eu tenho totalmente fé e esperança que essa vacina vai revolucionar a nossa vida e que o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter uma vida normal, longe dessa doença. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.